Nem fala. Ai, Jesus, ficou. Beleza, tá gravando, gente. Vamos lá. Ajudei. Tá bom. Vocês querem que eu coloque na tela também? Sim, é porque eu tô tentando compartilhar. Posso colocar aqui também. Já. Tem um cachorrinho. É aqui, eu vou me mutar. Tá. Então tá certo. Vamos lá. Eu acho que só tem eu de todas, né? Boa noite a todos. Né? Eu sou Janice. Nós estamos participando de mais uma vez das leituras coletivas do Núcleo de Formação Política Rosa Luxemburgo, e a gente se colocou no desafio, talvez por votação, talvez por maioria de votos, da gente continuar lendo os clássicos, e dentre os clássicos, eu acredito que um dos mais importantes, o qual eu não leio há bastante tempo, é Vladimir Ilyich Lenin, O Estado e a Revolução. Ao contrário de quando a gente leu a Rosa, eu não me propus a fazer uma apresentação prévia da obra. Por quê? Porque eu acho importante, inclusive, a gente ler os prefácios das edições. E essa edição, e eu agradeço ao Tiago Sapo ter trazido, nessa edição da Boitempo, eu estava dando uma olhada, ela traz, inclusive, prefácios de 69. Né? Mas, objetivamente, o Estado e a Revolução traz, em linhas gerais, a perspectiva de Lenin, às vésperas da Revolução de Outubro de 1917, a sua concepção de Estado. E é muito importante porque depois, e aí eu não sei se é bem uma leitura minha ou uma leitura da minha formação enquanto assistente social, foi fundamental para poder compreender a concepção, Lucas Henrique chegou, a concepção de Estado restrito, Estado ampliado, e aquelas concepções que a gente ouve muito na militância, mas que a gente não sabe, às vezes, de onde vem a referência, né? O Estado como comitê executivo da burguesia, por exemplo. Né? E depois aí eu tenho a leitura, tanto gramsciana como do Carlos Nelson Coutinho, mais atualmente, né? Boa noite, Lucas. A gente já começou fazendo uma apresentação, tá bom? E aí, a gente também fala de Estado ampliado, e é importantíssimo para entender a concepção de Estado ampliado, que o Gramsci traz anos depois, e que o Carlos Nelson Coutinho faz uma leitura aqui no Brasil, eu particularmente tenho muito carinho por essa leitura do Carlos Nelson Coutinho, é importantíssimo entender o que é o Estado para Lenin. Até para a gente entender que a supressão do modo de produção capitalista passa também pela supressão de um Estado, né? Para o Estado ter toda uma função. Então, a gente vai começar essa leitura coletiva. É interessante, a gente continuou nesse formato de leitura coletiva, até porque a gente está agora, nesse momento, retornando a vida normal pós-pandemia, mais ou menos, porque a gente só está voltando ao trabalho. A parte boa que é acabar com a pandemia, a gente voltar para a parte boa, que é a festa, ainda não vai voltar tão cedo. Mas a leitura coletiva permite que a gente não venha com uma leitura prévia, mas instiga uma leitura posterior. Então, a minha experiência, como eu já coloquei na leitura da Rosa, é que é importante porque estimula o trabalhador, que às vezes não tem muito o hábito da leitura, ou tem curiosidade de fazer essas leituras, ele permite que o trabalhador faça isso. Então, hoje a gente vai começar essa leitura. Para quem nunca participou, que eu acho que é no caso do Lucas, e eu não sei se o Campelo se lembra como é que é, eu acho que ele participou de algumas leituras. A gente vai fazendo a leitura gradativamente, a gente faz uma gravação, que deixa disponível depois para quem não pôde participar. Convidem pessoas, se vocês acharem interessante, sobretudo o Campelo e o Lucas, o Lucas aqui pela primeira vez. A gente vai fazendo a leitura e a gente tem algumas pausas que as pessoas podem fazer perguntas. Pode fazer pergunta pelo chat também, né? E em determinado momento a gente para e discute. O da Rosa a gente conseguiu fazer entre 6 e 7 encontros, né? Da Rosa Luxemburgo, a gente leu a obra dela. Então, a gente vai fazer mais essa experiência
e a gente vai avaliando durante o processo. Né? Deixa eu abrir aqui. Bom, se colaborar. Vamos lá. Eu vou abrir aqui, eu não estou vendo vocês, mas eu estou lendo aqui da minha própria tela, eu vou começar a leitura. E aí, nessa edição da Boitempo, já, né, na página 3 dessa versão em PDF, página 4, tem sobre o Estado e a Revolução. Tem alguns comentários, né, como a Marli Viana, que eu não lembro qual é a formação dela, eu acho que ela é uma historiadora, mas eu não lembro. Quem lembrar pode colocar aí no chat. Jorge Lukács, né, que é um conhecido para quem estuda Marx, para quem estudou ontologia, o trabalho com uma perspectiva ontológica do ser social, para quem estuda estética, Jorge Lukács é muito interessante, é muito importante, e no caso do serviço social, se apropria bastante de Lukács. Wendy Goldman, que é uma das estudiosas do feminismo, né? Slavoj Zizek, quem souber me dizer o que é o Zizek, me explica, eu gostaria muito de saber o que é o Zizek, mas enfim. Eu não lembro se ele é historiador ou filósofo, mas ele tem um debate muito próximo da historiografia, né? Ele tem uma crítica toda, mas por que eu estou rindo aqui? Para quem não conhece, eu nunca ouvi falar do Zizek, ele é um cara que tem que é quase cômico de pessimismo, né, sobre a análise da realidade concreta. Ele geralmente fala. Mas, só para ler aqui o que cada um coloca, né, nesse pré-prefácio, né, a Marli Viana, ela coloca que o Estado e a Revolução tem um papel de destaque entre as obras de Lenin. Por quê? Característica marcante do seu autor, aplica uma teoria marxista a uma situação concreta, a das vésperas da Revolução Socialista de Outubro. Escrito em agosto de 1917, apresenta o que Lenin indica como tarefas do proletariado uma vez chegado ao poder. E se a gente pudesse fazer já uma pausa, né, isso é importantíssimo. A gente, às vezes, nas discussões políticas, fala assim, quais são as tarefas, né, após uma plenária, uma assembleia? Essa perspectiva de tarefas é você pegar as ideias e dar concretude a ela. Imagina o que seria um dos líderes da Revolução de Outubro, a Revolução Russa, né, para quem não está muito adaptado, o que seria para essa Revolução de Outubro pensar, não é? A gente tem toda uma tarefa até chegar ao poder, mas chegando ao poder, e aí eu vou citar um outro livro que o Lenin tem, que é posterior, mas só usando a parafrase, né? O que fazer. Então, essa característica de concretude das ideias que são colocadas na discussão, e aí, para quem leu com a gente o livro da Rosa, essa questão do socialismo científico, né? De você pegar a relação da leitura da realidade e trazer para a questão concreta da ação, e aí o Gramsci mais tarde vai falar da praxis, né? Embora a praxis seja um conceito da filosofia, mas essa praxis teórica eminentemente do marxismo, que a ação eminentemente tem que vir de uma teoria que tem que ser posta em ação, mas só continuando aqui, aí ela continua, no caso, né? Nas teses de Abril, Lenin havia deixado clara, isso é uma obra anterior, né, do Lenin, as teses de Abril, posso deixar depois no grupo a referência, para quem quiser dar uma olhada. Lenin havia deixado clara a necessidade de avançar rumo ao socialismo. Nenhum apoio deveria ser dado ao governo provisório, uma vez que, depois das experiências dos sovietes amplamente respaldados pelo povo, não seria possível retroceder e apoiar uma república parlamentar burguesa. Para quem não conhece o processo revolucionário, eu não vou me aprofundar porque eu não sou uma conhecedora absurda, mas existia, durante o processo pré-revolucionário, essa questão desse conceito de democracia, se haveria os mencheviques, os bolcheviques, né, em todo aquele processo, se haveria um apoio, e sempre no processo revolucionário há o risco, e a gente tem vários exemplos, há o risco de, chegando ao poder ou durante o processo, retroceder a uma perspectiva não revolucionária. A revolução, inclusive, é um processo constante. A gente tem experiências concretas aí de como, para se instaurar um processo contra-revolucionário não é muito difícil, não vou entrar aqui nesse mérito. E o que eu quero dizer com o processo contra-revolucionário, por favor, quem tiver
achando que eu estou falando alguma besteira, pode me corrigir, mas o processo revolucionário, ele é um processo constante porque as forças capitalistas, as forças burguesas sempre vão tentar derrubar esse processo revolucionário, porque o processo revolucionário é um processo de supressão do modo de produção capitalista. Então, a burguesia sempre vai implicar suas forças, essa correlação de forças, para subverter, modificar, se apropriar, cooptar de um projeto revolucionário, né? É o que a gente chama na análise institucional de um processo instituinte. Instituinte é que não se conclui, ele é sempre em processo, né? Mas vamos lá, continuando. Se a gente tentar manter mais na leitura. Vamos lá. Nenhum apoio deveria ser dado ao governo provisório, uma vez que depois da experiência dos sovietes, amplamente respaldados pelo povo, não seria possível retroceder e apoiar uma república parlamentar burguesa. Decidido o rumo da Revolução, Lenin passou a definir o que seria o Estado proletário instituído com a tomada do poder. Convencido da necessidade de uma teoria sobre o Estado proletário em meio a toda a efervescência política do momento que pronunciava a tomada do poder, escreveu, em agosto e setembro de 1917, a maior parte de O Estado e a Revolução, em que expõe a teoria do Estado proletário. Isso é muito importante, isso vai aparecer durante toda essa obra, porque no que ele coloca essa concepção de Estado, e a gente fala assim, né, a ditadura do proletariado, a gente poderia discutir aqui amplamente vários exemplos de todo o proletariado, mas são ditaduras. Isso, inclusive, é uma polêmica bem grande quando a gente vai analisar a China, vai analisar a Venezuela, né, que sempre são colocadas como ditaduras. Até que ponto a gente poderia discutir isso aqui, mas, sobretudo, o conceito de Estado proletário. Estado proletário é tudo menos o Estado como comitê executivo da burguesia, o Estado burguês. É um Estado proletário, organizado pelo proletariado, para o proletariado, que traz uma nova perspectiva de organização da produção e da reprodução da vida. Então, é isso que o Lenin traz, embora eu, particularmente, a gente vai discutir, eu tenho algumas questões com esse livro em particular, inclusive a partir da leitura da Wendy Gold, que citei aqui, mas a gente vai ver isso durante esse livro, mas só continuando aqui, né? A tarefa da classe operária recém-chegada ao poder seria de destruir o Estado capitalista, olha, e criar um Estado operário de transição ao socialismo, a ditadura do proletariado. Isto é, o proletariado organizado como classe dominante. Lenin chegar a tal conclusão estudando as teorizações de Marx e Engels sobre o Estado e as ideias de Marx sobre a experiência da Comuna de Paris. A gente pode depois também deixar lá uma referência para quem quiser saber um pouco mais sobre a Comuna de Paris. Inclusive, aqui no Núcleo Rosa Luxemburgo, a gente está muito afim de fazer um minicurso sobre a Comuna de Paris, sobre esse processo. Opa! A ditadura do proletariado seria também um Estado que, pela primeira vez, garantiria a democracia para o povo. E a gente também pode discutir o que é o conceito de democracia. Uma democracia burguesa é tudo menos uma democracia para o povo. O Estado e a Revolução é um livro fundamental, não só por explicitar o que seria um Estado do proletariado no poder, como por ser um verdadeiro laboratório sobre praxis revolucionária, por mostrar como uma teoria sobre o Estado e a atuação no processo revolucionário permitiriam formular a teoria do Estado da classe operária. Para quem nunca estudou sociologia, tem uma disciplina específica sobre teoria do Estado, que você vai estudar desde o Estado grego, passando pelos estudos de Maquiavel, até chegar a essa perspectiva desse Estado sobre a égide capitalista, né? E aí o Lenin está fazendo uma análise desse Estado burguês capitalista, embora ele traga outros elementos para a gente entender, mas o foco dele é pensar o Estado proletário a partir da abolição desse Estado burguês. Ao comemorar os 100 anos da Revolução Socialista de Outubro, e aí esse livro, acredito que essa edição foi publicada nesse tempo, é importante lembrar seus legados para a humanidade, que foram imensos. Entre eles está a teoria do Estado proletário, desenvolvida por Lenin. Opa, é que eu estou lendo aqui na minha tela. Bom, parou aqui, peraí. Meu computador deu uma congelada, que legal.
desenvolvida por Lenin, e se o computador ajudar, eu vou conseguir. Passou até demais. Bom, aqui. Desenvolvida por Lenin, o que evidencia a atualidade dele e a necessidade para todos aqueles que lutam pela transformação revolucionária da sociedade de voltar a lê-lo, que é justamente o que nós estamos fazendo aqui. Bom, aí vou ver, né, sobre o Estado e a Revolução, George Lukács. Quem quiser também, coloca lá no grupo, né, olha, eu quero saber quem é o Lukács, que eu tenho algum material PDF que eu posso disponibilizar para vocês lá. É uma leitura dificílima, mas é legal, mas é difícil, né? Lenin restabeleceu a pureza da doutrina marxiana, captando-a no que lhe diz respeito de modo mais claro e concreto. A partir de então, a atualidade da Revolução Proletária deixou de ser apenas um horizonte histórico mundial, aberto sobre a classe trabalhadora em luta por sua libertação, para ser colocada na ordem do dia do movimento operário. Isso é muito bacana, né? Wayne Goldman. As ideias de O Estado e a Revolução chegaram a representar a posição mais utópica, libertária e anti-estatista dentro do próprio pensamento de Lenin, assim como da teoria marxista subsequente. Para quem tiver curiosidade também, eu tenho a crítica que o Wayne Goldman faz a Estado e a Revolução, e é uma leitura que eu acho bem interessante. Slavoj Zizek, ou nosso querido Zizek, nosso querido bonachão. Mais do que nunca, devemos voltar a Lenin. A economia é o domínio-chave. A batalha será decidida lá. Devemos quebrar o encanto do capitalismo global. Mas a intervenção deve ser verdadeiramente política, não econômica. E é muito interessante. Por quê? Porque mais tarde a gente vai trabalhar com a perspectiva de estrutura e superestrutura em Gramsci, porque a gente não pode separar a produção, né, a perspectiva econômica da reprodução da própria vida. Então, a gente não pode pensar o Estado, a ideologia, as organizações religiosas, os equipamentos, os aparelhos ideológicos, né? E aí eu pego o Althusser, que é um outro autor que estuda Estado e reprodução. A gente não pode pensar o modo de produzir capitalista descolado do modo de se reproduzir em sociedade, que, de uma forma dialética, a reprodução da vida, como nós nos vestimos, como nós comemos, como nós desenvolvemos nossa religiosidade, como nós amamos, está, de forma dialética, relacionado com a forma de produzir. E, na atualidade, o modo de produção capitalista. Então, por isso que o Zizek coloca, né? A gente, obviamente, tem que se abolir o capitalismo. Espero que todos pensem assim aqui nesse grupo, espero, né? Mas a gente tem que entender como funciona o Estado. A gente tem que entender como funciona os equipamentos privados de violência, como a polícia e a justiça, né? A polícia e a justiça tem um papel fundamental nesse Estado. A gente tem que entender. E também tem a igreja, a ideologia. A gente comenta muito, e eu acho que ajuda. A gente discute muito, mas a esquerda deixou de lado, por exemplo, a questão dos neopentecostais. Isso não é tão simples assim. Tem todo um conjunto, uma complexidade de um modo de reprodução que vai determinar um tipo de religião, uma perspectiva da hegemonia. E aí tá, a gente vive num modo de produção capitalista. O pensamento hegemônico é da burguesia, é um pensamento capitalista. Então, por mais que a gente compreenda isso, a gente está dentro desse modo de produção. E uma coisa que o socialismo científico e o marxismo prega de forma constante é não simplificar as coisas, não olhar a realidade como ela está posta, é desvelar essa realidade. Então a gente tem que tomar cuidado, se a gente se propõe a estudar marxismo, de não cair nesse discurso vazio que olha a aparência, né, do que está ali e não o desvelamento dessa realidade. Não é tão simples. Vamos lá. Vladimir Ilyich, me corrija se eu estou falando incorretamente. Lenin, Estado e a Revolução, a doutrina do marxismo sobre o Estado, e é interessante porque essa doutrina dá arrepio no muita gente adepta ao negacionismo, irmão. Olha, uma doutrina. Doutrina porque ele está falando aqui basicamente de uma... Como eu poderia usar uma coisa que é muito usada no movimento de trabalhadores, uma... eu esqueci
O doutrina aqui, na verdade, não se refere a quase um militarismo, e sim a uma... Esqueci a expressão, em algum momento eu vou lembrar. Tá. Do marxismo sobre o Estado e as tarefas do proletariado na Revolução. Aí que está a Revolução. Da editora Boitempo, agradeço novamente ao Thiago Sá. A gente vai dar uma avaliada, que eu não li essa edição da Boitempo, né? Eu li uma edição bem antiguinha, mas eu penso que hoje em dia, para quem está afim de se apropriar da leitura dos clássicos do marxismo, desses autores, a Boitempo é uma excelente tradução, uma tradução de fácil acesso, de fácil compreensão. Apresenta aqui objetivamente sumário, né? E aí eu faço uma sugestão para quem está começando a ler o sumário, é interessante, para você organizar, inclusive, o pensamento e fazer a relação do que você olhou no sumário com as expectativas que você vai estabelecer com a leitura, momento técnicas de leitura, né? A nota da edição brasileira, nota da edição soviética, que foi que eu citei anteriormente, né, de 69, que o meu livrinho não tinha, dê uma olhada, é bem bacana. Os prefácios da primeira edição, aí vem o primeiro capítulo, a Sociedade de Classes e o Estado, e aí é muito bacana, né, o Estado como produto de caráter inconciliável, destacamentos especiais, né, e vem o segundo capítulo, o Estado e a Revolução, a experiência de 1848 e 1851, que é muito interessante, porque aí é basicamente o diálogo que o Lenin vai estabelecer com o Marx, né, e isso é muito interessante. Não espere uma cronologia, é mais ou menos um diálogo de experiências, fazendo essa interconexão com a teoria e prática, né? Fazendo essa análise sobre a teoria e prática. Eu acho a parte mais legal do livro. O capítulo 3, o Estado e a Revolução, a experiência da Comuna de Paris. Insisto, aqui fala da Comuna de Paris, é muito legal, sobretudo a análise de Marx. Tem uns videozinhos da própria Boitempo que falam sobre a Comuna de Paris. Quem quiser, eu posso disponibilizar lá para entender melhor como foi esse processo, né? E aí que fala do concílio, o heroísmo e a tentativa dos comunards, é muito legal. A extinção do parlamentarismo vai fazer a gente entender aquela citação que o Lenin coloca lá em cima, bem legal. A extinção do Estado parasita. Essa parte é maravilhosa, gente. Aquela parte que você ri assim, caraca, o Lenin é muito legal. Parece comprido, mas é um livro curtinho, porque o Lenin ele é bem... As ideias são bem claras, então é um livro fácil, de fácil leitura. Aí fala das questões concretas, né? A questão da moradia, a relação do movimento com os anarquistas. Queria muito que o Rafael estivesse aqui, né, para a gente discutir, ia ser legal. A Carta Bebel, até porque esses autores se mandavam cartas, e às vezes a partir de cartas surgiam ideias, surgiam textos, né? Isso era muito legal. Não sei se hoje funcionaria com os TikTokers da vida, enfim. A crítica ao projeto do programa de Erfurt. E toda vez que tiver, né, assim, a crítica ao projeto, ao programa, sempre o Lenin ou o autor discutindo com outro autor. Né? O prefácio de 1991, aí eu acho que é um capítulo que o Lenin é mais uma perspectiva de... Não uma revisão teórica, um ensaísta. Eu acho que é uma característica mais de ensaios, né, que ele vai fazendo. Né? Capítulo 5, as condições econômicas do definhamento do Estado. E aí é muito interessante, porque ele vai trazer essa explanação de Marx aqui, que é de onde ele tira objetivamente aquela perspectiva de um Estado que tem que ser abolido, porque ele não tem outra função que não um comitê executivo da burguesia. O Estado está ali. O Estado não é um campo de correlação de força, onde os trabalhadores têm alguns avanços, embora seja hegemônico o capital. Ele não é esse campo de correlação de forças para Lenin, sim, apenas um comitê executivo só faz o que a burguesia determina, orienta hegemonicamente, né? E aí é muito interessante. A vulgarização do marxismo pelos oportunistas. Eu não me lembro bem, mas eu acho que esse é um capítulo que dialoga bastante. Sim, dialoga bastante com o Kautsky. E a gente vai lembrar muito do texto da Rosa, né, dessa perspectiva dos oportunistas, do Kautsky, desse debate, da polêmica com o Kautsky. Inclusive, os historiadores que eu conheço aqui no Rio, como o Demian Mello, o Felipe Demieres, curtem muito essa polêmica do Kautsky, né? Para quem não conhece, inclusive, estou a fim de chamar o Felipe Demieres para dar um curso para a gente. E vem pós-fácil, os planos, as notas.
que a gente vai ver. Nesses pós-fácios, que a gente pode também dar uma olhadinha, teremos tempo. Bom, vocês querem fazer algum comentário nessa apresentação? Porque eu não estou lendo vocês, agora é que eu vou ler. Janice? Oi. Eu tenho a edição aqui da Expressão Popular. Popular. E aqui tem um anexo, acho que aí não sei. O anexo aqui é Lenin e a Instrumentalidade do Estado, por José Paulo Neto. Legal. Agora que eu estou lendo, Tiago. Psicanalista, o Zizek é psicanalista, é isso que você quer dizer? Eu não tinha lido você, porque eu estava fechada, eu estava com a tela aberta toda para mim. Isso, tá falando de Zizek. Perfeito, eu não lembrava. Eu sei que ele tinha um pezinho na filosofia. Eu particularmente, Zizek, eu estudo psicanálise também, eu acho até interessante, não me lembrava que ele era psicanalista. Isso explica bastante coisa, mas enfim. Depois, quem quiser saber as fofocas do Zizek, eu estou aqui para contar. Mas ok, bacana, Marcos. Se eu tivesse como escanear, seria bem legal ter isso aí, né? Eu vou procurar se eu consigo essa versão. Porque o Zé Paulo, ele é pupilo do Carlos Nelson Coutinho, né? Na UFRJ, do Florestan, obviamente, né? Que foi o orientador dele. E ele fez parte do grupo de pesquisa do Carlos Nelson Coutinho. Então deve ser bem interessante. Perfeito. Deve ser bem interessante a colocação do Zé Paulo, né? Embora eu tenha várias questões com o Zé Paulo, até porque eu estudei com ele, mas eu aprendi Estado com o Zé Paulo, por meio, e eu ainda cheguei a pegar o Carlos Nelson Coutinho vivo, né? Na UFRJ. Aqui também, o Genice, tem a apresentação do livro do Florestan Fernandes. Tem na edição da Boitempo? Então, deixa eu olhar aqui. Pelo que eu tô vendo aqui, não. Tá, então é diferente mesmo aqui. Sim, é porque, na verdade, eu acho que essa edição da Boitempo... Deixa eu olhar aqui. Eu acho que não tem a data aqui, né? Não tem aquela ficha catalográfica. Deve ser mais atual, porque atual. A Marli Viana fala de 2000, dos 100 anos da Revolução Russa. Ela fala do eu acho que essa foi a edição lançada no centenário, 2017. Entendeu? Mas assim, é interessante, mas eu estou super curiosa agora para ver essa parte, justamente por isso, insisto. Para você entender Estado, você precisa ler desde Maquiavel, Lenin e, sobretudo, Gramsci. Em tal esteja você entende teoria do Estado. Não vira um especialista, mas você entende bastante teoria do Estado. Vamos lá. Alguém quer colocar alguma coisa? Só dizer que eu coloquei no compartilhamento de tela a ficha catalográfica, está no final do arquivo. É 2017. Beleza, mesmo. Perfeito. Perfeito. Ó. Edições Andavante. No Instituto Caio Prado Júnior, legal. Tem até um texto na apresentação desse livro, um vídeo do... Ai, meu Deus, esqueci o nome do homem. Ele é do PCB. Que ele fala... Ele dá um resumo aí do... Não. É o Mazeu. Qual é o nome dele? Mazeu. Só que é Mazeu. Perfeito. Ele dá um resumo desse livro aí, uns 5, 6 minutos de vídeo. Eu ia até colocar ontem no grupo, mas acabei esquecendo. Sim. Mas é bem legal. Antônio Carlos Mazeu. Carlos Mazeu. Sim, Carlos Mazeu, nossa. Eu pensei em qualquer outro Mazeu menos esse. Vamos lá. Vou ler rapidinho a nota da edição brasileira. Vladimir Ilyich Ulyanov. O Lenin, 1870-1924. Aí estou fazendo um parênteses. Eu não consigo ver a foto do Lenin no final de sua vida. Ele doente numa cadeira, realmente é desolador para mim, né? Mas o Lenin, 1870-1924, foi o mais importante líder revolucionário do século XX e chefe de Estado soviético. Foi também o principal dirigente do evento que inaugurou uma nova etapa da história universal, a Revolução Russa de 1917. Intelectual e estrategista, com rara apreensão do momento histórico em que viveu, escreveu artigos e livros que inspiraram a articulação do internacionalismo socialista e aprofundaram os estudos marxistas sobre o capitalismo,
o mais-valor, os efeitos do desenvolvimento desigual, o imperialismo e as crises e o Estado. As crises e o Estado. Só fazendo um outro parênteses, pessoal que não está habituado, não entendeu, por exemplo, o conceito de mais-valor é gigantesco, a gente teria que fazer só uma leitura só para entender o conceito de mais-valor. Mas eu posso botar algumas pílulas no grupo para vocês darem uma olhada. Conceito de mais-valor, conceito de internacionalismo, né? A gente vai lendo esses conceitos, é importante até para entender o livro. Achou interessante? Coloca, Janice, lembre-se do conceito de mais-valor, que eu tenho uns resuminhos, umas pílulas que eu peguei do dicionário do marxismo que pode ajudar. Vamos lá. Durante sua existência, praticou o que escreveu e escrever sobre o que praticou. Notável exemplo de coerência. Quase toda a obra de Lenin, teórica e prática, foi produzida entre o apagar das luzes do século XIX e as 2 décadas que inauguraram o século XX, nas quais sua influência foi decisiva. É o caso de O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, de 1899, Que Fazer, de 1902, Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, de 1917, e O Estado e a Revolução, 1918. Bom, trata-se de uma produção intelectual sem paralelos na história de grandes líderes políticos e estadistas. Por isso, é fundamental voltar a Lenin, estudar seu legado, aprender com seus ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, Boitempo, nossa, e também com seus erros. Por isso, a Boitempo assume a tarefa fundamental de lançar o Arsenal Lenin, coleção de edições bem cuidadas, que reúne o essencial da obra, e aí vem fazendo todo o comercial, só fazendo uma crítica aqui. Ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, eu acho que a Boitempo pegou pesado, mas ok. Né? Mas ok, enfim. A gente tem que lembrar que é uma editora, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o que é os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, se não da Revolução Francesa, né? Que é uma revolução liberal. Mas ok. Bom, inaugurada no ano do centenário do Outubro Vermelho, 2017, a coleção tem como volume de estreia o Estado e a Revolução, a doutrina do marxismo sobre o Estado e as tarefas do proletariado, no qual Lenin tenta pela primeira vez na história estabelecer uma teoria marxista do Estado para resolver problemas reais no calor da hora. Respostas concretas para situações concretas, como diria o líder bolchevique. E aí tem um pouco de repetição, né, mas eu acho que é válido. Escrito entre agosto e setembro de 17, em meio às perseguições do governo provisório, encabeçado por, Nossa Senhora, Alexandre Kenievsky. Este livro é o mais relevante estudo sobre o caráter do Estado, desde as obras de Karl Marx e Friedrich Engels. Para concluí-lo, Lenin desbravou página a página dos escritos sobre o Estado dos fundadores do materialismo dialético, notadamente a origem da família, da propriedade privada e do Estado, que eu tenho ele aqui, se eu pegar, né, esse eu tenho mesmo, de Engels, e a Guerra Civil na França, de Marx. Esse eu emprestei e nunca mais me devolveram. Bom, sua elaboração remonta a polêmicas no seio do Partido Bolchevique, em 1916, que motivaram o dirigente a confeccionar o caderno conhecido como O Marxismo sob o Estado, o Caderno Azul. Nele, organizou inúmeras citações de Marx, Engels, Kautsky, Panekoek e Bernstein. Olha o nosso querido Bernstein aí de novo. E fez observações e críticas que se tornariam a base de O Estado e a Revolução. Essa obra, redigida meses antes da tomada do poder, só foi publicada no primeiro semestre de 1918. O autor revisou e ampliou o volume para a segunda edição russa, lançada no ano seguinte, dando-lhe a forma final. Só para localizar, acho que sobretudo o Lucas, né, e o Campelo, o Bernstein foi o sujeito, né, com quem a Rosa Luxemburgo dialoga na última obra que a gente leu. Por isso que eu falei, né? Olha o Bernstein aí, e é interessante estudar essa continuidade na nossa leitura. Mas vamos lá. Se não viu, sobretudo o Lucas, a gente disponibiliza para você para ver os vídeos anteriores. Oi? Oi. Bom. Aí vem um pouco, né, sobre essa edição, História da Revolução.
É uma adaptação para o português brasileiro, tradução feita do russo pelo coletivo das edições Avante, de Portugal. A quarta edição publicada em 2011, né? E aí faz só ressalva aqui da edição mesmo, a exceção do capítulo 5, incluído no livro As Armas da Crítica, após revisão e tradução. E aí eu acho que eu vou passar um pouco aqui, que são os comentários, né, a necessidade. Aqui é uma explicação, né, dos tradutores, sobre justificando o que entrou, o que não entrou, o que inclusive é interessante para comparar com outros, quem não tem um ato, para comparar com outras edições. Por exemplo, o Marcos está usando a edição da expressão popular. Hoje eu sei a importância de você fazer a análise e a comparação de edições, sobretudo edições mais antigas e mais recentes. Inclusive, tem mais recentes que são péssimas e outras são maravilhosas. A da Boitempo geralmente costuma ser muito boa. E aí, continuando, né? Para adequar a terminologia conceitual, aí eles colocam as edições consagradas de Marx em português. Vou passar um pouquinho, porque aqui realmente é um comentário da edição. O que eu posso destacar aqui? É, mais uma vez, essa perspectiva do marxismo sobre o Estado, né, que é a base, né? Os editores colocam que o Lenin era sistemático sobre seus estudos e anotações. Isso é uma forma realmente que o Lenin tinha. Ele era bem metódico, muito mais arraigado do que a Rosa Luxemburgo, por exemplo, que é uma pessoa que quando eu leio, eu percebo esse rigor teórico. O Lenin era, pelo que a gente lê, né, de biografias, de comentários de especialistas, né, que se debruçaram sobre a obra de Lenin, esse rigor teórico, né? E aí, no final, a gente viu, né, esse volume inclui materiais relacionados ao artigo no que escrito, sobre a questão do papel do Estado, que eu nunca li, por isso que eu achei bem interessante quando eu dei uma folheada aqui, uma folheada na tela, né, sobre a questão do papel do Estado. Acho que vai ser muito interessante ler pela primeira vez com vocês. E é interessante, né? Tem Ivana Dickens, das Armas da Crítica da São Paulo Boitempo, tem o Emi Sader, que participa aqui. Emi Sader, para quem não sabe, é da UERJ, né? Lá do PPFH da UERJ, Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana. Aí vamos para a nota da edição soviética, de 1969. Mas, Janice, nossa, 1917, né? A edição que vem a público, que a gente consegue acessar. Está a nota da edição soviética de 69, que, pelo que eu estava lendo nas notas finais, é que vem mais completa. É quando o Estado da Revolução ele tem uma chegada, não fica só na Europa, né? Ele consegue chegar a outros campos a partir da década de 69, 70 em diante. Né? Janice, desculpa te interromper, não, só para dizer que o Lucas também está aí no grupo, está aí no estudo. Boa noite, Lucas, nosso jovem. Sim, a gente deu boa noite para ele, você que não ouviu. Ah, desculpa. Tanto que eu tô falando boa com noite. ele, que ele sinaliza lá no grupo dos vídeos da Rosa Luxemburgo, que ele não viu, né? Que a gente vai citar algumas coisas aqui de estudos anteriores, ele não viu, para disponibilizar para ele. Tô vendo que ele tá indo pro trabalho de novo, né? Bom. Boa noite, com certeza. Pode mandar os vídeos que eu vou assistir sim no serviço. Você tá conseguindo acompanhar direitinho, Lucas? Agora. Tô sim. Sim, senhora. Sim, senhora, não faz isso. Envelheceu a tia, não faz isso. Um me chama de professora, outro me chama de senhora, aí não dá. Tem no YouTube também, Lucas, alguma coisa. Se você quiser, no YouTube é Diretório do Pessoal Maricá. Isso. Tudo bem, no YouTube às vezes é vou mais dar uma fácil. procurada, vou me informar melhor. Faz o seguinte, ele está adicionado no grupo, Marcos? Mas os livros da... No grupo da Rosa, não. Os vídeos de leitura da Rosa, eles estão como não listados, se eu não me engano, porque a gente não sabia se a gente ia deixar público ou não. Então tem que mandar os vídeos separadamente, os links para ele. Tá, acho melhor, talvez, até a gente pensar se a gente vai upar, se a gente vai disponibilizar, não é isso? Eles estão upados, eles estão no nosso canal, só que eles estão como não listados. Então só quem tem o link consegue acessar. Entendi. Perfeito, a gente manda o link para ele. Pode ser. Ótimo, que fica até assim, é um pouco de segurança que a gente tem também. Ok, vamos lá. Nota da edição soviética de 1969. O Estado da Revolução, a doutrina do marxismo sobre o Estado e as tarefas do proletariado na Revolução, foi escrito por Lenin na clandestinidade, em agosto de setembro de 17,
quando o autor se ocultava das perseguições do governo provisório burguês. Lenin, nos últimos anos de emigração, estudou com especial atenção o problema do caráter e do poder do Estado proletário. No segundo semestre de 1916, expressou a ideia de que era necessário refutar as deturpações da doutrina de Marx sobre o Estado contidas nas obras de Karl Kautsky e de outros oportunistas da social-democracia internacional. Agora, escreveu Lenin, Alexander Rabinovich, coloque-se na ordem do dia não só prosseguir a linha referenciada por nós contra o czarismo, etc., em nossas resoluções e no folheto. Lembrem-se que a Rússia, no processo revolucionário, contra o czarismo ou czarismo, né? Para a gente se localizar. Em nossas resoluções e no folheto. Mas também depurar dos absurdos e das confusões a negação da democracia, incluindo o desarmamento, a negação da autodeterminação, a negação geral errada, teoricamente, da defesa da pátria, as vacilações quanto ao papel e ao significado do Estado em geral. No segundo semestre de 1916, Nikolai Ivanovich Bukharin defendeu, numa série de artigos, opiniões antimarxistas e semi-anarquistas a respeito do Estado e da ditadura do proletariado. Guardem Bukharin. Nossa, queria muito que o Rafael estivesse aqui. No artigo A Internacional da Juventude, publicado em dezembro de 1916, Lenin criticou duramente a posição de Bukharin e prometeu escrever um artigo pormenorizado sobre a atitude do marxismo em relação ao Estado. Lembre-se, o anarquismo apregou o não-Estado e a autogestão, né? Estou fazendo um parênteses. Em carta datada de 4 de fevereiro de 1917, Lenin informou a Alexander Kollontai de que finalizava a preparação das notas referentes a esse problema. As notas estavam reunidas num caderno ao qual deu o título O Marxismo sobre o Estado. O caderno continha citações de obras de Marx e Engels, assim como extratos de livros e artigos de Kautsky, Panekoev e Bernstein, com observações críticas, conclusões e sínteses de Lenin. Os materiais reunidos por Lenin serviram de base para o Estado e a Revolução, livro que, segundo o plano original do autor, seria constituído por 7 capítulos. No entanto, o último deles, intitulado A Experiência das Revoluções Russas, de 1905 a 17, não chegou a ser escrito. Conservaram-se os planos pormenorizados desse capítulo da conclusão. O Estado e a Revolução foi publicado em 1918, após a Revolução Socialista de Outubro. Na segunda edição da obra, lançada em 19, o autor incluiu o segundo capítulo, o novo subtítulo, A Explanação de Marx, em 1852. Aí vem a apresentação. Gente, só para colocar, são 20 horas e 22 minutos. Vocês querem dar uma pausa e colocar as primeiras impressões? Ou hoje, como é o primeiro dia, eu continuo lendo? Vai acabar em 10 minutos, tá sabendo, né, Janice? Já está escrito aí que dá 10 minutos? Eu li. Tá. É que para ficar maior para mim, eu abri no meu computador. Então, vocês querem fazer os comentários agora e a gente continua na próxima semana? Vamos fazer assim, então? Eu acho melhor a gente fazer os comentários agora, as primeiras impressões, né? Isso. Então, manda ver. Quem quer falar? Com relação ao mais-valor, eu conhecia como mais-valia, né? E até tinha falado uma vez aqui no início, quando eu participei, que eu falei do engenheiro do Bill Gates, que deixava ele cada vez mais rico e ele não ganhava na mesma proporção em que ele deixava o Bill Gates mais rico. Aí existia esse abismo do valor do trabalho com aquilo que é remunerado. É só para lembrar isso, que eu conhecia, mas eu conhecia como mais-valia, como mais-valor, eu não... É a tradução, Sérgio. Uma nova tradução entende que não era valia, e sim valor, porque a gente está estudando a teoria do valor-trabalho. Não, entendi. Então é mais valor, por isso. Então as novas traduções, sobretudo, se eu não me engano, a partir de 2007,
você vai ver muito mais de mais-valor. Mas o sentido é o mesmo, de mais-valia. É a extração do tempo de trabalho necessário à exploração do trabalhador. É isso. Tá bom? É o mesmo sentido. Tá bom? Fala, Marcos. Então, eu acho que vai ser muito interessante essa leitura. Eu confesso que eu li pouco Lênin na vida. A percepção que eu tenho de Lênin é muito mais pelo estudo de outros autores, né, do que do texto original do Lênin. Eu acho que vai ser muito interessante essa questão do Estado, né? E para mim é muito emocionante pensar, né, que ele escreveu essa obra ali no calor da hora, né? Do momento dramático que vivia ainda a Rússia, né? E que depois que vai haver a Revolução Bolchevique de 17, começa imediatamente uma guerra civil. E eu tenho um livro aqui sobre a Guerra Civil Russa, os 3 anos, né, quase 4 anos de Guerra Civil, e é uma coisa impressionante como é que eles conseguiram resistir a um conjunto de invasões, né, não só a insatisfação do próprio proletariado e da própria burguesia russa, como a união de mais de 10 países, considerar os brancos, né, que se fala, né, o exército branco, que depois de uma Primeira Guerra Mundial sangrenta, vão ali invadir a Rússia e tentar ali, de todas as formas, demolir o governo bolchevique. E o Exército Vermelho, né, comandado por Trotsky, Lenin, enfim, outros, resistiu. Evidentemente que nesse processo de resistência aconteceram coisas complicadas, né, e aí tem Kronstadt para, né, a gente pensar aqui também, e outras situações de massacre, mas de qualquer forma é incrível, né, tudo que esse país passou nesses anos pré-revolucionários e revolucionários, né? O início da Revolução Russa realmente foi dramático e o resto é história. Então acho que vai ser muito interessante a gente entender o conceito de Estado de Lenin e comparar com os dias atuais, né, e ver como a esquerda internacional e sobretudo a brasileira está completamente atrelada ao conceito de Estado burguês. Ela, em nenhum momento, com raras exceções, pensa em transpor esse conceito de Estado burguês. Ela confia piamente nas instituições, e é por isso que nós estamos na situação que estamos, por ela confiar piamente nas instituições e na institucionalidade de uma forma geral. Então, vai ser muito legal. Só para fazer, antes que acabe o tempo, só para a gente registrar aqui, que nós paramos na apresentação do Marcos Del Roio, né? Só para a gente não perder. Sim, é interessante, Lucas, inclusive, aprender essa forma de leitura, que muitas vezes a gente vai achar um primeiro momento difícil. Eu acho que vai ser interessante, dando uma olhada agora, é interessante, né? Eu vou colocar algumas referências, porque aí, pegando um pouco o que o Marcos falou, né? O problema é que a esquerda, ela avançou teoricamente no conceito de Estado ampliado, desse Estado que não é nem liberal, não é comitê executivo da burguesia, e não é um Estado neutro, né? Mas é um Estado que é um campo onde os trabalhadores podem avançar, e a partir do momento que ele se prende nessa ideia, que é um campo de correlação de força, em que ora os trabalhadores ganham, ora o capital ganha, ele fica focado na social-democracia, que são as políticas sociais. Eu digo que disso eu entendo, que eu sou assistente social e trabalho com política social. E aí você deixa, num lugar bem lá no cantinho, o horizonte revolucionário. Lenin está falando de abolir o Estado burguês, e não de você, entendendo que o Estado é ampliado, esse campo de correlação de forças, que você tem que defender esse Estado. A gente defende uma democracia para a gente ter condições objetivas de luta, não porque a gente acredita na democracia burguesa. E aí, para quem gosta dessa fala mais arraigada, mais incisiva, o Lenin é perfeito, né? Inclusive, se eu fosse me dizer hoje em dia se eu seria o quê dentro do campo do marxismo, o Lenin me seduz, né? O Lenin é uma coisa que me seduz muito mais que Trotsky, por exemplo, mas aí é um debate para um outro momento. Ao mesmo tempo, eu sou filha de Gramsci, né? Serviço social é baseado na leitura do Gramsci, que um dia a gente pode também ler um livro de Gramsci, que é muito mais complicado, que é muito doido, mas que é essa perspectiva do Estado que, na minha profissão, o Campelo também,
Agora aqui, por exemplo, os professores, se a gente for expandir para essa lógica de aparelho privado do Estado, esse Estado burguês, esse Estado que tem uma educação burguesa, nossa, o Lenin dá os caminhos para você depois desenvolver essas teorias. Isso é muito legal. Mas é isso. Vocês acharam difícil? Eu só acho assim. E aí não tem problema, só para avisar. Em algum momento aqui vai fechar. E aí o Thiago pode encerrar a gravação. Eu até abro outro link para a gente quiser comentar. Mas em algum momento aqui vai fechar. Thiago, quer falar alguma coisa? Newton? Fala, Newton. Ai, que bom. Quer colocar alguma coisa, meu amigo Thiago Leninista? Não, tô suave. Bom, a gente não começou a ler o livro realmente, né? A gente tá analisando a edição da Boitempo. Sim, claro. Mas Claro. tá suave. Tá suave, é ótimo. Então é isso. A gente vai continuar com a apresentação. A partir dessa leitura inicial aqui, eu acho que surgiu alguns pontos que eu acho interessante colocar lá no grupo. A gente sempre vai estabelecer 1h e 15 de debate. Se mesmo nessa introdução, nessa apresentação, já surgiu algumas dúvidas. O Claveria está aqui? Tô sim. Pode estar caladinho. Agora que eu Tô vi. aqui, tô ouvindo. Aqui tá cansado, né, Gabriel? Vocês Pô, estão tô cansado, exaustos, um né? calor, Também tem nossa. isso, eu entendo, gente. Eu queria até falar, mas o tempo vai acabar. Eu queria, de repente, dar uma contextualizada na questão histórica mesmo, do momento dessa escrita do Lenin, né? Enfim, nessa coisa de uma revolução em cima de uma revolução. Né? Então não vai dar tempo. De repente a gente começa na próxima, né? Próxima leitura aí. Pode ser. Eu acho que é importante contextualizar isso, né? O livro deve até falar um pouco assim, mas é tudo muito solto, né? Vai falar de vez em quando. Eu acho legal. É que, na verdade, ele fala a partir das pessoas que estavam lá. Então as pessoas já sabem o que está acontecendo. Ao contrário da gente no Brasil. Não sabe o que está acontecendo. Então, Mas valeu. perfeito. Vai acabar, hein?